Vereadores aprovam emendas ao projeto que regulamenta a licitação dos transportes públicos de Natal. Secretária de Esportes participa da reunião da Comissão de Desporto da Câmara. Regras mudam e banhistas e ambulantes reclamam do pagamento de taxa para o uso do banheiro na praia de Ponta Negra. E ainda, proibidos de pescar, pescadores potiguares devem receber o seguro defeso. Esses são alguns destaques da edição desta terça-feira, dia 4 de dezembro, do Câmara Repórter. Olá, tudo bem? A gente começa falando que a sessão ordinária desta terça-feira foi marcada pela continuidade da votação das emendas ao projeto de lei que regulamenta a licitação dos transportes públicos de Natal. Um grupo de idosos acompanhou das galerias a votação. A sessão ordinária foi reaberta com ampla discussão sobre qual emenda a respeito da gratuidade dos idosos seria votada para ser encartada ao projeto de lei complementar que vai regulamentar a licitação do transporte público. A polarização dos parlamentares ficou entre as propostas dos vereadores Ana Paula e Sandro Pimentel. A emenda de Ana Paula pretendia estabelecer a gratuidade do idoso de imediato a partir dos 60 anos e recebeu apoio de alguns parlamentares. No projeto de 2015 já se previa, né, que a partir de 5 anos seria progressivo, teria o idoso garantido o seu direito à gratuidade a partir dos 60 anos, e isso estaria colocado em 2020. Né? Então eu escutei as entidades voltadas para o idoso para que a gente pudesse realmente estar lutando pelo que eles estão buscando, né, e que a gente pudesse estar realmente votando esse projeto, essa emenda. Nós sabemos que já existem municípios, diversos municípios, que é com 60 anos. O Estatuto do Idoso preconiza 65, mas no seu parágrafo 3º diz que é uma flexibilidade local. A emenda do vereador Sandro Pimentel, ele colocou para daqui a 5 anos atingir esse teto de 60. O que é que acontece? Ana Paula, a vereadora Ana Paula, colocou a emenda de imediato. E nós estamos querendo votar na emenda de imediato, porque já existem diversos municípios, etc. E aí, essa emenda do vereador, ela veio prejudicar completamente a próxima emenda. Veja bem, qual é a emenda mais ampla? A da vereadora Ana Paula, que diz que é com 60 anos. Nós votamos em 2015, aqui com muita clareza, né, a gratuidade a partir dos 60 anos, quando chega agora, então, uma proposta que essa gratuidade só deva acontecer daqui a 10 anos. Ou seja, 60 anos, então os que têm 60 hoje precisarão atingir 70, agora em 10 anos muita coisa acontece. Então, eu acho que houve, de certa forma, um atraso. Já a emenda do vereador Sandro Pimentel defendeu a concessão da gratuidade de 65 anos, com regressão anual até 60 anos, no período de 5 anos. Eu tinha retirado, porque o governo havia dito quinta-feira que fecharia a questão na proposta original do prefeito, que é garantir essa gratuidade do idoso com 60 anos para daqui a 10 anos. Então, restaria 10 anos ou de imediato. Eu retirei para fechar com a emenda de imediato. Só que hoje o governo volta e diz que refletiu e que vai garantir que essa gratuidade seja de até 5 anos. É exatamente o que prevê a minha emenda. Por isso que nós achamos oportuno, para não ter o risco de ter a gratuidade somente com 10 anos, para garantir a votação dessa minha emenda, porque aí pode ser com 5, mas pode ser com 4, pode ser de imediato, inclusive. Entendemos que a Câmara votou de forma razoável, de forma prudente, garantindo tanto assegurar o direito do idoso de, a partir dos 60 anos, ter esta gratuidade, mas também que esta redução não gere um impacto de imediato, que seria, segundo os estudos técnicos, no montante de 14 milhões de reais e, consequentemente, aumentando o valor da tarifa em 20 centavos. Então, a Câmara evitou o aumento da tarifa de imediato e garantiu o direito do idoso. Um público misto formado por permissionários, jovens e idosos acompanharam a discussão dos vereadores nas galerias. Esta aposentada opinou sobre a proposta que seria mais justa para os idosos. Eu acho melhor os 60, né? 70 anos já está muito avançado, já é uma idade muito avançada, que aí a pessoa quase não vai mais aproveitar nada
porque já está chegando, né, passando do limite de idade, muito alto. Representantes da STTU, que acompanharam também a votação no plenário, falaram sobre o impacto que a emenda poderá trazer ao sistema de transporte. Esses 5 anos eram os mesmos 5 anos previstos na Lei 153 e 149 do edital anterior. Então voltamos ao mesmo patamar. Um impacto a curto prazo, um impacto de 14 milhões sobre a tarifa sobre o passageiro pagante. Novamente, isso volta a impactar a tarifa do edital. Agora a gente vai ter que somar isso às outras alterações que o projeto somou para ver o impacto final. Com a abertura da votação, a emenda do vereador Sandro Pimentel foi aprovada com 20 votos favoráveis, 1 voto contra e 2 abstenções. A Câmara hoje, por praticamente a unanimidade, decidiu abrir mão das cores partidárias, de cores de oposição, de governo, para dar prioridade ao idoso do município de Natal. A emenda da vereadora Ana Paula era mais favorável no sentido de a gratuidade da pessoa idosa com 60 anos em diante começar desde já, mas, no entanto, a emenda do vereador Sandro foi a que deu início à votação desse tema. Como a emenda do vereador Sandro era, sem dúvidas, mais benéfica do que a proposta da prefeitura, essa sim um desastre, né, que era para passar para 10 anos o tempo necessário para chegar à gratuidade das pessoas com 60 anos, então foi nela que eu votei. Eu defendo o Estatuto do Idoso, que já se aplica a gratuidade a partir de 60 anos. Cidades próximas, como Parnamirim, nossa vizinha aqui, Coirmã, já atende. Outras capitais, como Aracaju, atende. E com uma tarifa menor que a de Natal hoje aplicada. Então, vejo que há possibilidade. Então, preferi me abster do que votar para 5 anos, mesmo que seja progressivo, para atender. Os vereadores também discutiram as emendas de Sandro Pimentel e Sueldo Medeiros, que tratam da padronização dos ônibus com câmbio automático, ar-condicionado, motor traseiro e piso baixo. As propostas dos parlamentares divergiam a respeito do percentual da frota a ser adaptado às mudanças. Nós entendemos que o ônibus padronizado com câmbio automático, com ar-condicionado, motor traseiro, por exemplo, ele comece com um percentual de 10% e que ele alcance durante mais 4 anos o percentual de 50%. Eu proponho inicialmente que a gente tenha 10% de ônibus com motor traseiro, câmbio automático e ar-condicionado. Que a gente possa anualmente ir aumentando essa quantidade em 10% e com relação ao piso baixo que a gente chegue até 30% para que possa ter realmente um ganho significativo. Em votação, a emenda de Sandro Pimentel foi rejeitada. Na sequência, seria votada a de Sueldo Medeiros, mas a sessão foi obstruída pela bancada do governo por falta de quórum, o que resultou na suspensão da sessão para ser retomada nesta quarta-feira. A Comissão de Desporto da Câmara realizou a última reunião do ano e o encontro contou com a presença da secretária de Esportes do município, Daniele Mafra. Realizadores e educadores de atividades esportivas acompanharam atentos o balanço apresentado pela secretária de Esportes. Daniele Mafra, a convite dos parlamentares da comissão, apresentou um diagnóstico com ações administrativas, esportivas e até de engenharia executadas no ano de 2018 pela Secretaria de Esportes. Segundo ela, pela primeira vez, a pasta conseguiu estabelecer um contrato para a manutenção dos equipamentos esportivos. Mais de 26 academias da terceira idade foram recuperadas ou construídas. A secretária também destacou o trabalho realizado pelos vereadores da Comissão de Desporto. A comissão tem sido muito participativa no que diz respeito a trazer os pleitos das comunidades, né, a discutir as questões do esporte e lazer na cidade, aqui na Câmara, fora dela. Eles são sempre muito presentes na secretaria, os vereadores são muito participativos, são os vereadores que muitas vezes determinam a maior quantidade de emendas para a Secretaria de Esporte, porque eu acho que isso é muito importante, porque o nosso orçamento é muito reduzido e eles são vereadores que colaboram muito através de emendas. Ex-goleiro do América, Sidney Bevenuto, conhecido como Zete, acompanhou de perto a atuação dos vereadores da comissão. Para quem não conhece o trabalho do vereador, que acha que é só aqui sentado, não. Eles estão ralando e gostam também de esporte, né? Isso é muito importante. Os parlamentares apreciaram 2 projetos de lei. O vereador Chagas Catarino pediu vistas das matérias, que devem ser apreciadas agora em 2019.
O presidente da comissão, vereador Robson Carvalho, avaliou positivamente a atuação do grupo. Vários eventos esportivos foram trazidos para o nosso calendário esportivo. A gente aprofundou o olhar no esporte aqui na nossa cidade, não pensar micro, e sim pensar macro. Também teve a inserção do paradesporto, eventos de caráter desportivos também. Aprovamos vários projetos importantes para a nossa cidade, debatendo de forma democrática. Trouxemos a secretária de Esporte e Lazer, que eu quero aqui parabenizá-la pela sua atuação à frente, uma secretária técnica. Em Ponta Negra, a praia que é cartão postal de Natal, os banheiros deixaram de ser públicos para fazer uso das estruturas, só pagando uma taxa. Apesar da mudança ter ocorrido no mês passado, banhistas e ambulantes ainda reclamam da cobrança. Na praia de Ponta Negra, quem quer tomar aquela ducha para tirar o sal ou usar o banheiro, agora tem que pagar R$2. O problema é que em algumas máquinas só são aceitas moedas e conseguir troco com os ambulantes não é tarefa fácil. Troca R$2 em moeda? Estou sem trocada ainda, campeão, não tem não. Não tem como trocar R$2 em moeda? Tem como não trocar não. Tá difícil, viu? Moeda. Ficamos sem as moedas para entrar no banheiro. E não foi só a gente. Olha, aqui não tem. Como é que eu vou colocar minha nota, meu dinheiro aí que não tem? Só que tem que botar moeda. Isso aí tá errado. Às vezes a gente vê que há uma necessidade de alguém, às vezes existe uma necessidade maior e a gente acaba trocando, mas nem sempre, porque a gente acaba não tendo troco para os nossos clientes na hora de fazer um pagamento de uma conta. Essa turista veio de Minas Gerais e, ao se deparar com a taxa cobrada, se recusou a usar o serviço. Eu acho um absurdo, particularmente. Eu vim de Minas Gerais, passear aqui, não posso tomar um banho de ducha sem pagar. Uma outra reclamação é de que, mesmo depositando o valor, os banheiros por vezes não abrem. Essa banhista perdeu dinheiro. Não consegui, só consegui colocar o dinheiro dentro. Aí não abriu. Aí o rapaz falou assim, espera um pouquinho porque a moça vem e abre e ela devolve seu dinheiro. Aí eu disse, não, deixa pra lá, R$2, né? Até a primeira quinzena de dezembro, esse serviço pago, contendo 6 conjuntos de banheiro como esse e também 5 pontos de chuveiro, deverão estar funcionando aqui na praia. O problema é que as pessoas estão reclamando constantemente da falta de higienização no lugar e até da falta de manutenção. Essa caixa, por exemplo, de moedas, está aberta. Acabaram privatizando agora os banheiros, né? Tanto o banheiro como a ducha, que era uma coisa para todo mundo usar, né? Sem ter que pagar. Agora, além de pagar, o que acontece? A gente está tendo problema, não só os vendedores, como as pessoas que chegam a perder o dinheiro que é pago, né? Que às vezes não tem uma pessoa para orientar, a gente tem que orientar, né? Tem que arrumar troco pro pessoal, caso não tenha, porque se você não tiver moeda na parte que só pega a cédula, você acaba não usando. O dia inteiro o banheiro fica sujo, você paga, às vezes o pessoal acaba pagando e não usa, vai embora, porque fica impossibilidade, muito sujo para ser usado. De acordo com o que nós pagamos, nós que pagamos nossos direitos, o que eles cobram de imposto, né? Era para ser uma coisa melhor. Após inserir a nota de R$2, a indicação é de que o chuveiro ficará ligado por 1 minuto e 20 segundos. Mas algumas pessoas argumentam que esse tempo está longe de ser cumprido. Diz que é 1 minuto. Quando dá 30 segundos acaba a água, como não come a moeda. Às vezes come a moeda aí, ó. Adeus. O cara vai ter que botar outra moeda para ver se sai água. Ou então vai embora com sal no corpo. Com o período do defeso em vigor, pescadores do Rio Grande do Norte estão com o benefício do seguro-defeso garantido. Para falar sobre essa decisão da Câmara dos Deputados que derrubou uma portaria do governo federal, está aqui comigo o subsecretário de Pesca e Aquicultura do Estado, Antônio Alberto Cortez. Subsecretário, o que é que determinava essa portaria do governo federal? Determinava que nos açudes, nas lagoas, onde houvesse outras alternativas de pesca, o seguro-desemprego não seria uma obrigatoriedade por parte do governo federal. Então, isso aí deixou os pescadores numa situação muito difícil, porque, a rigor, eles necessitam do seguro-defeso e os estoques de outros peixes que existem nessas lagoas, nesses açudes, não são jamais suficientes para manter a normalidade das suas atividades de captura. Certo, que no caso antes eles não iriam receber esse seguro-defeso, eles não iriam receber esse auxílio. Exatamente, eles não iam receber porque o governo entendia que haveria outras espécies alternativas e que supririam as necessidades dos pescadores. O que não é verdade porque, repito, os estoques dessas chamadas
alternativas pesqueiras não são suficientes para garantir a atividade de forma econômica e viável para os pescadores. O senhor poderia só dizer para a gente algumas espécies de peixes que não podem ser capturadas, pescadas nesse período de defeso, que vai de dezembro até o final de fevereiro? Pelo menos a curimatã, o piau, a sardinha, são espécies que estão durante esses 3 meses protegidas. Obrigado, subsecretário de Pesca e Aquicultura do Estado, Antônio Alberto Cortez, pelas informações. Então é isso. Nesse período de defeso, que vai de dezembro até o final de fevereiro, os pescadores ficam proibidos de pescar algumas espécies de peixes e passam a ter direito ao auxílio com o fim da portaria. Túlio Duarte para o Câmara Repórter. O Conselho Regional de Contabilidade oferece capacitações gratuitas para profissionais da área. As informações com Luísa Mendes. O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para cursos de capacitação destinados aos profissionais da área. O objetivo é preparar esses contadores para as obrigações fiscais de 2019. As qualificações elas vão acontecer nesta quinta-feira, dia 6, e também na próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, sempre no horário entre 8h30 e 11h30 da manhã, no auditório do Conselho Regional de Contabilidade, que fica ali na Avenida Bernardo Vieira, no bairro do Tirol. Os cursos de capacitação eles serão ministrados por especialistas da Delegacia da Receita Federal Potiguar. E quem se interessar é só entrar no site e fazer a inscrição. O site do Conselho é o www.crcrn.org.br/cursos. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. A Prefeitura de Natal, por meio da Secretaria de Cultura, publicou o edital Cine Natal 2018. É isso, o Cine Natal vai selecionar e premiar 9 projetos para produção e finalização de produtos audiovisuais, totalizando um valor de R$200 mil nas seguintes categorias. Categoria 1, com 2 prêmios no valor de R$30 mil para a produção de curtas-metragens propostos por iniciantes. Categoria 2, com um prêmio de R$50 mil para curtas propostos por profissionais. E categoria 3, com 6 prêmios no valor de R$15 mil para a finalização de produtos audiovisuais independentes. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira e podem ser feitas no site natal.rn.gov.br/Funcart. Segue de volta para o estúdio. Carlos Alberto do PSOL é o nosso entrevistado de hoje. Aguarde, depois do intervalo. Eu volto em menos de 2 minutos. Espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Já voltamos com o Câmara Repórter desta terça-feira. O meu convidado, Carlos Alberto do PSOL, já está aqui comigo. Seja bem-vindo e obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço. A gente vai começar falando sobre a equipe de transição, o senhor que está fazendo parte desse trabalho. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que estão, esses repasses de informações, qual que é a função exatamente do senhor na equipe de transição. A equipe de transição ela é formada por diversas pessoas que são chamadas voluntariamente para analisar a situação do Estado, analisar os dados que vão sendo informados, para traçar um panorama mais aprofundado para o governante que vai iniciar o governo em 2019, no caso a atual senadora e governadora eleita Fátima Bezerra. Então eu sou um dos integrantes de diversas pessoas, é uma equipe muito grande, muito competente, e nós estamos trabalhando para tentar entender mais profundamente os problemas do Rio Grande do Norte e traçar um diagnóstico para ajudá-la a ser bem-sucedida na gestão dela. O senhor ficou responsável por algum setor específico? Não, eu faço parte de praticamente
quatro temas diferentes. Quais? Né? Eu faço parte de uma comissão de orçamento e finanças, participei de uma comissão, de um subgrupo que está tratando da estrutura administrativa do Estado, participei também da parte de desenvolvimento, né? Também eu tenho uma certa experiência nisso, e também estou analisando um pouco mais a fundo a questão da Previdência, junto com especialistas da área que também estão na comissão. O senhor falou dessa questão do orçamento e recentemente a governadora eleita ela fez uma declaração dizendo que a situação é muito pior do que ela imaginava. É isso mesmo? Olha, a situação do Estado é muito delicada e isso é público, não é? Então, existe uma preocupação em analisar bem os números, até o governo está nos dando, está sendo muito compreensivo e está passando as informações, não com tanta responsividade, porque a gente sabe que o Estado também não tem essa estrutura tão eficiente administrativa, né? Então, mas na medida do possível está passando as informações. A situação é preocupante, mas toda a população sabe disso, né? Inclusive a governadora, porque o Estado, a governadora vai receber um Estado endividado, né? Com mais de 2 folhas de pagamento atrasado. Isso foi inclusive noticiado pelo Gabinete Civil. Isso já, Carlos Alberto? O Gabinete Civil já informou que o governo Robson deixa de pagar o mês de dezembro e o 13º de 2018. Além do que, a gente não sabe como fica também o 13º de 2017. Então, é uma situação muito delicada. Então, isso aflige a governadora, afligiria qualquer pessoa, né? Então, é muito delicado você não estar com seus servidores em dia. Esse dinheiro é muito importante para o comércio, para que ele gire suas mercadorias, até porque esse dinheiro ele volta em impostos. O Estado acaba também perdendo a arrecadação, não é verdade? Em relação a fornecedores, vocês já têm esses contratos, estão sendo cumpridos ou não? A gente solicitou, então todas as secretarias estão mandando e cada grupo vai analisando na medida que esse material vai chegando, né? Mas a gente não tem esse panorama ainda. Como que o senhor acha que a governadora eleita chegou até o nome do senhor para a indicação para fazer parte da equipe de transição? Olha, eu já fui filiado ao PT, já conheço a governadora de muito tempo, né? Apoiei ela no segundo turno, né? Nós concorremos na disputa para o governo do Estado, mas somos amigos, né? Fomos adversários, mas nós somos amigos. Eu torço pelo sucesso. O senhor acha que foi uma escolha técnica da governadora eleita? Eu sou professor da universidade há 22 anos e estou lá para contribuir para que o governo faça uma boa gestão. Acho que todo habitante, os 3,5 milhões de habitantes do Rio Grande do Norte, em sua grande maioria, torcem pelo sucesso da governadora Fátima Bezerra. Independente de ter votado nela ou não, hoje em dia ela é a governadora do Estado eleita. Nós estamos no mesmo barco e temos que dar todo o crédito e todo o apoio para que ela faça uma grande gestão. Porque a gente tem que separar eleição de gestão. Então a eleição acabou, eu acho que agora todos nós temos que nos unir para que a gente consiga sair desse buraco. A situação é muito difícil, né? Então, assim, essa questão fiscal, salários, a questão previdenciária é muito delicada, né? Nós sabemos que a Previdência está com um desequilíbrio muito grande, então que o Estado está praticamente sem desenvolvimento econômico, sem crescimento. O interior do Estado numa situação de completo abandono nas suas sucessivas gestões, não se pensou o desenvolvimento, a interiorização do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está completamente abandonado suas regiões. O Estado precisa se recompor na sua capacidade de gerar desenvolvimento econômico. O senhor está dentro, conhecendo, né, bem a fundo a realidade do governo do Estado, como o senhor colocou, foi candidato no primeiro turno e durante a campanha do senhor, o senhor falou muito nisso, né, na reforma fiscal, demissão de comissionados, enxugamento da máquina. O senhor, agora mais do que nunca, recomenda a governadora eleita para que ela faça tudo isso? Olha, é necessário um certo equilíbrio da máquina. Nós não temos, o Estado não tem uma economia pujante hoje que consiga sustentar a máquina pública. A nossa economia
nós não temos nenhum grande projeto sendo tocado no Estado, nenhum grande grupo econômico se instalando, nenhuma grande indústria se instalando no Estado. Então, nós não temos uma grande perspectiva de desenvolvimento. Então, nós temos que dar a máquina pública precisa ganhar um pouco mais de eficiência. E a eficiência é reduzindo um pouco esse apadrinhamento político. Eu tenho certeza que vai existir um esforço muito grande pelo governo de reduzir isso. Já se fala em demissões? Não, a governadora ela não quer ir por esse caminho. Então, vai se estudar outra maneira de se reduzir, de se equalizar esse problema. Mas não por demissões. Ainda não. Né? Eu acho que, no primeiro momento, não é a ideia principal, não é a primeira ideia. O senhor deve permanecer no governo, já que faz parte da Olha, equipe de transição? Se for convidado... Foi filiado ao PT, como o senhor colocou. É amigo, né, da governadora eleita. Vou analisar com carinho, se for convidado. O senhor não foi convidado até agora? Eu tenho uma carreira acadêmica na universidade, eu tenho alguns anos ainda para cumprir lá, então... Mas se for convidado, vou analisar com carinho. O senhor acha que tem alguma contribuição para fazer, caso receba esse convite, que vá? O senhor acha que pode ajudar o governo do PT? Olha, eu acho que qualquer pessoa pode ajudar, né? Então, assim, eu não sou diferente e melhor. Todo mundo que for convidado para uma função pública, ele vai procurar dar o melhor de si. No meu caso, daria, entendeu? Torço pelo sucesso do governo e gostaria muito de contribuir, isso eu não tenho dúvida. Todas as pessoas... Isso é natural, acho, do brasileiro. O brasileiro gosta muito de participar, de contribuir, não é? Então, eu não sou diferente. Claro que gostaria, mas tem que analisar se o convite acontecer. Por conta dessa aproximação toda com o PT, houve-se muitos comentários em relação à expulsão, né, do senhor do PSOL. Eu queria saber se isso de fato aconteceu, se o senhor recebeu algum comunicado oficial em relação a isso. Não recebi comunicado oficial, vi pela imprensa, né? Isso não aconteceu? O PSOL decidiu que não vai compor o governo. Mesmo apoiando no segundo turno? Sim, mesmo apoiando no segundo turno. Eu acredito que foi uma decisão um pouco precipitada, mas respeito a decisão. Mas acredito que a gente deveria estar mais preocupado agora em dar um grande apoio ao governo, né, em fortalecer o governo de esquerda, porque o contraponto ao PT não é o PSOL. Hoje o eleitor ele não vê essa distinção tão grande entre os dois partidos. São da mesma corrente ideológica, muito parecido, né? Então, o fracasso de um governo Fátima, ele não acredita o PSOL a nada. Então, nós temos que torcer para que o governo do PT seja bem sucedido, para que o governo Fátima seja muito bem sucedido. Isso vai dar credibilidade ao nosso campo político. E eu acredito que o fracasso do nosso campo político, ele leva todo mundo junto, todos os partidos de esquerda. O senhor está dizendo isso já vislumbrando as eleições de 2020? Todas as eleições. Em 2020 não, acho que o governo vai até 2022, né? Mas aí eu digo para a Prefeitura de Natal. Não, a gente não pode pensar dessa maneira. A gente tem que... nós temos que pensar em governo do Estado. Porque assim, as pessoas pensam muito na próxima eleição, né? Mas eu acho que é um erro. A gente tem que se preocupar mais com a gestão. Talvez seja o grande erro do Rio Grande do Norte. Pensar muito em eleição e pensar pouco em gestão. Eu acho que a gestão de Fátima merece todo o apoio da sociedade, independente de eleição. Porque, na verdade, nós não precisamos ser inimigos políticos. Nós precisamos conversar, ter diálogo com todo mundo. Vencidos e vencedores. Porque nós estamos no mesmo barco. Natal é uma cidade que precisa muito de diálogo com o governo do Estado para que também consiga se desenvolver. Natal é uma cidade que está estagnada. Você vê poucas obras, poucos prédios sendo construídos. Você não vê grandes obras públicas sendo feitas em Natal. Né? Então, Natal precisa muito, por exemplo, Ponta Negra precisa ser recuperada, a erosão marinha. As praias de Natal são muito mal cuidadas. Natal não tem praças. Você vê a Zona Norte inteira, quantas praças existem lá. Agora, por exemplo... Então, a situação, Natal precisa muito do governo do Estado. Essa parceria é muito importante. O senhor disse que o pessoal não vai participar do governo a partir do ano que vem.
Aí eu pergunto para o senhor como filiado do PSOL, né? Os filiados, eles foram consultados em relação a isso? Olha, isso é uma reunião tomada, essa é uma decisão tomada nas reuniões de diretório estadual. Vão lá os membros do diretório, eu não sou membro do diretório. Então o senhor não participou dessa reunião? Não E não concorda com isso? Eu não concordo. Eu acredito que foi uma decisão, foi um erro de leitura do momento, da conjuntura que o país vive. Tanto da eleição de Fátima aqui, que foi a primeira eleição de uma governante de um partido de esquerda no Rio Grande do Norte. O senhor permanece no PSOL? Isso, permaneço no PSOL. E isso é um momento que a conjuntura mostra que nós temos que dar todo o apoio. E você não pode lavar as mãos. Eu acho que essa atitude de lavar as mãos, ela é uma... Nós temos que assumir essa responsabilidade por essa atitude. Talvez isso seja decisivo no futuro. Tá. O senhor disse que o Rio Grande do Norte ele não deve pensar tanto em eleição, mas em gestão. Mas aí eu pergunto para o senhor pretende ser candidato novamente nas eleições, tanto municipais como estaduais? Pretendo, sim. Se tiver uma conjuntura favorável à minha eleição, eu acho que fiz uma campanha muito bonita, assim, as pessoas gostaram das minhas propostas, da maneira como eu as coloco, e se tiver uma oportunidade que eu veja possibilidade de fazer uma boa campanha, que vislumbra a vitória, serei candidato, sem dúvida. O senhor disse que permanece no PSOL, mas existe alguma possibilidade do senhor, de repente, se filiar ao PT e disputar essas eleições de 2020? Olha, eu estou filiado ao PSOL, né? Tem muita água para rolar ainda até 2020, não está nos meus planos pensar nisso agora. Para falar a verdade, eu não pensei ainda que caminho político eu vou seguir, né? Então, caso venha sair do PSOL, eu tenho muitos amigos no PT, apareceu esses dias alguns convites de outros partidos, mas... Quais partidos? Não, eu não vou... Não vou... Deixa para lá. Eu vou me dedicar ao meu trabalho e quando chegar na hora certa eu faço a opção. Ok. Carlos Alberto do PSOL, muito obrigada pela sua entrevista e eu desejo boa sorte. Eu que agradeço, Amanda. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Desculpem, eu estou um pouquinho rouca, mas a gente vai levando. Outras informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada e até a próxima.